começar a gravar, que é o Renato e a Flor. Estamos aqui para um encontro de alinhamento e compartilhamento, né? A Flor enviou um áudio. O que eu entendi do áudio, Flor, foram duas coisas. Uma que era a necessidade de pensar o papel da Aliança Rio Doce dentro da Aliança Regenerativa, né? E outra coisa que eu entendi é um pedido de esclarecimento para entender um pouco como que funcionaria, né? Não tem nada definido, mas quais são as ideias para funcionamento do fundo, vamos dizer, operacionalização da aliança, né? De quem participa da aliança, em respeito a acesso ao fundo, né? Isso que eu entendi assim, do áudio. Mas não sei, é isso aí, ou completar alguma coisa, ou falar um pouco sobre o objetivo de hoje, o que você espera. Então, eu acho que é bem uma reunião de alinhamento, assim, de compartilhamento de visões, né? Eu acho que a gente vem de uma etapa aí, nas últimas semanas, de visão, de compartilhar visão sobre o fundo. Abrimos isso para o grupo maior, iniciamos entre nós três aí, Renato, Diogo e eu. Eu acho que seria mais um bate-papo de compartilhamento de visões e essa reflexão de como viabilizar tanto a minha participação quanto a participação da Aliança, também dar um feedback das conversas que a gente teve em relação à Aliança Rio Doce no processo e também compartilhar um pouco as sensações bem pessoais de como eu estou sentindo e vendo o fluxo do trabalho desse grupo. Aliança Regenerativa, que agora mudou o nome, né? Que está se tornando Aliança Regenerativa. Então, acho que é bem um compartilhamento de visões e faltando uma perspectiva de se a gente vai se manter colaborando, como. Então, eu acho que eu gostaria de começar. A gente podia fazer um check-in, né? Como é que a gente está chegando. E aí eu gostaria de compartilhar um pouco as reuniões que a gente teve como Aliança Rio Doce. E aí depois falar de um ponto de vista mais pessoal meu, de uma avaliação assim do que eu estou sentindo, tanto do meu momento pessoal quanto de como eu estou sentindo o processo em grupo. Certo, ok. Podemos fazer isso sim, né? Começar com um check-in e depois ir. Eu sinto a necessidade aqui, depois do check-in, de compartilhar um pouco esse design aí que está sendo pensado para o funcionamento do fundo. Porque eu sinto que uma das questões levantadas, se não as duas, tem a ver com um pouco com esse design, sabe? O problema é bem curto. E depois passo a palavra para você, tá? Perfeito. Quer começar o check-in, então? Bem, eu estou chegando com o coração tranquilo para essa reunião. Acho que a gente teve aí um momento de alinhamentos virtuais pelo Zap, bastante escuta. Então eu chego bem tranquila, também pude refletir e me sentir bastante nesse momento da minha vida como eu tô, né, em relação à minha participação em grandes movimentos. Então eu chego com o coração tranquila para essa reunião. Eu chego também tranquilo,
me sentindo um pouco assoberbado, assim, né? Eu fiz uma listinha hoje de manhã das coisas que eu queria fazer durante o dia e, e aí, assim, depois daqui já quero mandar uns e-mails, fazer isso e tal. Então, com a cabeça um pouco nessa agitação, assim. E, de forma geral, né, eu sinto que também tô num momento assim de conseguir desobstruir algumas coisas, canalizar algumas coisas, fazer para poder até começar outros, né? Então acho interessante que o Diogo você fala aí que agora estamos no outono, que é a época das coisas morrerem, né? Só que aqui nos Estados Unidos é primavera, Ah, é época de começar. Então interessante. eu fico lá e aqui com um ritmo um pouco esquizofrênico, sabe? Aham, Mas é isso. legal. Então, tá. Flor, o que a gente está pensando é o seguinte, né, algumas conversas com algumas pessoas, né, enfim, Fernando, com o advogado, com o pessoal que foi com o promotor público, e outras também da minha cabeça mesmo, né? Então nem sei assim qual que é a fonte disso aí, mas assim de fazer um modelo aí fundo, levando em conta possíveis conflitos de interesse e aquele princípio assim de quem reparte não é quem escolhe o pedaço primeiro, né? Fernando até contou uma história, falou que ele tem um filho e uma filha, e que era uma briga muito grande entre eles, porque tudo queriam dividir, não sei o quê, até que ele instituiu uma regra que é, então tá, uma pessoa que vai dividir e a outra escolhe qual que é o pedaço, né? Então a pessoa que vai dividir até médico, ego, assim, para ser o mais justo possível. Então, nisso daí, a gente pensou em duas coisas. Quem está na curadoria, está nesse conselho para analisar os projetos e fazer as alocações, não participarem, né, do processo de escolha, de ser escolhido, né, não enviarem proposta. E aí poderia ser por um prazo. Então, por exemplo, olha, você ficou na curadoria um tempo, saiu da curadoria, pelo menos 6 meses, né? Estou chutando aqui, mas uns 6 meses de prazo para poder enviar um projeto, né? Para ter esse tempo de desvincular e não ter nenhum conflito de interesse, né? A outra questão é dos próprios círculos, né? Aí já é mais complicado porque entra naquilo que você levantou, né? A conta não está fechando. Como que a gente convida instituições, organizações a entrarem nos círculos e a apoiarem o funcionamento do fundo e da aliança, mas elas vão ficar de fora dos recursos, né? Então, a ideia aí seria de que os líderes operacionais, né, então uma dupla de líderes operacionais por ciclo, ficasse impedido de enviar proposta, né, para que não haja aí uma manipulação, de repente, até inconscientemente, essa organização, esse coletivo, vai trabalhar para que não seja divulgado tanto, para assim ter mais chance, sabe? Ou mesmo que isso não aconteça, mas para que não tenha mecanismo disso acontecer, né? Então, isso daí é um design sendo pensado para isso. Com isso, seria possível a Aliança Rio Doce participar dos ciclos, né? Trazer toda a experiência que vocês têm de gestão, de aliança, de território, ou quais vocês quiserem, na verdade, tiverem mãos para fazer, e ao mesmo tempo conseguirem executar ações, né? Acessando ao fundo também, né? Então, seria um processo de, ok, se eu vou executar ações,
eu não vou participar da curadoria e nem da liderança do ciclo, mas eu posso participar dos ciclos de outras maneiras, né? E aí cada uma das organizações se encontra mais ou menos onde e como ela quer participar desse processo regenerativo. Uhum. Interessante. Bem, tem dados novos, né? Eu acho que isso é um dado novo, que seria isso de que existem mais pessoas que podem integrar os círculos e eventualmente propor projetos. Eu acho que isso é bacana. Eu vou começar falando da reunião que a gente teve com a Aliança e depois eu vou falar das minhas opiniões pessoais. Tá? Que eu acho legal separar. Embora tá bem vinculado uma coisa com a outra. A gente conversou na Aliança e eu acho que tivemos algumas tentativas de tentar fazer uma reunião que tivesse todo mundo. Então, a primeira avaliação que a gente fez do processo em relação ao fundo, que ainda não era aliança regenerativa, não tinha um foco na aliança. Inclusive, a gente sempre trouxe essa pauta do foco na aliança e o fundo como ferramenta, e o quanto é custoso manter uma aliança viva e unida, e que esse trabalho a gente acreditava que ele não podia ser puramente voluntário, né, porque ele envolve uma dedicação e o envolvimento com o território, de idas a campo, que foi a nossa experiência de construir a Aliança Rio Doce, né? Que foi muitas idas a campo, muita escuta, muito olho no olho para ir se constituindo, e algumas pessoas se vincularam tanto com o território que foram até morar lá. Então, hoje a Aliança é formada por metade das pessoas mora em Regência e metade das pessoas está em São Paulo. Então, eu acho que tem um processo de sentir. Nesse momento, não tinha um foco nessa construção dessa aliança, tinha um foco mais na gestão do fundo. E existiam círculos, inclusive algumas vezes eu ouvi você falando que vocês, como nossa cidade, nem tinham pernas para tocar uma dimensão dessa de aproximação e ancorar projetos no território, né, que vocês estavam mais focados nessa gestão do fundo. Então, nesse momento, a gente estava achando que a gestão ela era muito fria para a maneira como a gente gostaria de fazer, e que a gente acreditava que já estava tudo dado, os círculos já estavam construídos, as coisas vinham com formatos de tarefas, e que a gente não estava conseguindo encontrar essa alma desse grupo, quem era que estava fazendo parte. A gente não estava conseguindo criar muito laços de amizade, de engajamento com o território, de falar assim, puta, fazer uma reunião com todo mundo, não ter círculos e todo mundo falar, pô, vamos para lá final de semana que vem. Tipo, a gente sentiu falta nessa construção de um espaço para emergir as ideias do grupo e a forma também ser diferente, de isso tomar outras formas. De repente, não tem nenhum círculo. Eu falei algumas vezes com o Diogo, inclusive, sobre isso. Eu falei, Diogo, eu sinto que a gente tinha que parar de falar em círculos e falar de um pulso. A gente, quando iniciou o grupo do propósito, a gente falou disso até. Vamos fazer uma reunião, vamos suspender os círculos por um tempo, ver se é isso mesmo, e não recrutar voluntários para alocá-los nos círculos que talvez nem estão funcionando. E aí também refletindo com outras pessoas que fazem bastante facilitação em sociocracia, as meninas, a Ruth, a Tânia, elas alertaram muito a gente sobre isso, né? Que a estrutura sociocrática, quando ela vem já pronta, ela pode
aniquilar um processo de criação, né, e de empoderamento das pessoas. E ela também pode dar bastante ordem se o grupo já está preparado para isso, se está claro. E a gente avaliou como aliança, e aí também está super alinhado com o meu sentimento como articuladora de redes, de que a gente, também por uma pressão de Ministério Público, pela responsabilidade de ter um dinheiro em conta, a gente estruturou demais um processo que ainda está sem alma, assim, sem energia vital de pessoas com tesão mesmo de criar aquilo, quando a coisa ainda não tem forma. E aí eu acho que quando evolui agora para a Aliança Regenerativa, e aí isso já é uma opinião minha, porque a Aliança Rio Doce já estava se distanciando, falando assim, a gente não tem como arcar. Aí outro elemento, né? Só continuando com as opiniões da Aliança Rio Doce. A gente não tem como entrar num processo que vai ser totalmente voluntário, sendo que a gente já tem o território do Rio Doce, que a gente abraçou com essa força do voluntariado, e a gente já está sofrendo de não estar conseguindo dar continuidade e manter todas as coisas que a gente sonhou. E os círculos, a gente não criou círculos, a gente trabalha por projetos, justamente por isso, porque a gente tentou criar círculos no começo e não rolava, porque ficava distante, as pessoas ficavam distantes e a gente precisava das pessoas próximas, olhando para todas as coisas. Então, a gente se estruturou trabalhando por projetos. E a gente falou, a gente não tem como abraçar um novo desafio desse tamanho ou maior de forma voluntária. Então, a opinião atual da Aliança é assim, a gente vai se manter como mentores das pessoas que a gente se vinculou afetivamente, que é a Carol, o Gabriel, que estão no Círculo Território. Carol? Gostaríamos... Qual Carol? A Carol... Não, a Marina, desculpa. A Marina, o Gabriel... e gostaríamos de nos manter no Grupo Território nessa perspectiva de amparar apagar algum fogo que apareça, mediar algum conflito, instruir de alguma forma alguma coisa, mas não temos energia como Aliança Rio Doce para liderar nenhum círculo, ou mesmo a gente não está entendendo, muitas vezes era isso, a gente não está entendendo como o modo como... Só vou pegar uma aguinha. O modo como essa gestão está sendo feita, pensada. Então, eu acho que teve também uma sincronia ali no Grupo do Território, com aquela coisa de que a gente precisava fazer uma reunião para alinhar, existia um desconforto do Gabriel em como tinha sido a reunião em Brumadinho. Aí a Marina aparece falando... A reunião que ele não foi, né? Isso, a reunião que ele não foi, aí a Marina aparece defendendo, dizendo que a reunião tinha sido boa. Então, existiu um conflito ali no Grupo Território que a gente não deu conta como grupo de se encontrar e resolver, e isso eu acho que potencializou esse distanciamento e essa desmotivação da Aliança participar. E eu, conhecendo a Aliança Rio Doce, a gente é muito movido a realmente afeto, tesão, processo coletivo, ouvir todo mundo, decidir junto que círculos são esses, como que é, o que vai ser. Então, quando as coisas começaram a aparecer prontas, parecendo que estavam prontas, existiu uma desmotivação. Então, a posição hoje da Aliança é essa, a gente está participando, ajudando, olhando, mentoria do Círculo Território, mais especificamente nas pessoas desse território com as quais a gente já teve acesso e afeto e vínculo estabelecido.
E aí, eu vou entrar um pouquinho na minha percepção como... Será que eu já comento um pouco agora, Flor? Tá. Dá, pode ser. Tá. Bem, eu sinto assim que, né, das coisas virem prontas, né, alguém arrumou elas, né? Alguém criou e fez e tudo mais. Eu acho que em alguns momentos deve ter chegado algumas construções em que a aliança, ou ninguém da aliança participou, por questões mesmo de, né, você ficou 15 dias fora, a Carol também, lá em Regência o pessoal tem menos acesso, e eu acho que é impossível, Flor, nessa construção desse tamanho, de todo mundo, de maneira sustentável, como voluntário, né, alguém ou algum grupo conseguir abarcar e olhar e cuidar de tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho isso insustentável para mim, né? Eu não consigo dispor de tempo para ajudar as coisas a rodarem como o tempo que eu coloquei nesse primeiro semestre, sabe? Foi um primeiro semestre muito duro para mim, muito sacrificado, assim, fim de semana, né? Às vezes trabalhando nessas coisas, tentando articular, né? E, e é toda essa parte daí da governança, né? Então, eu fazendo aqui um histórico aí de como que foi o círculo de governança, né? Eu lembro que teve uma época, eu até pedi para vocês, né? Falei, será que a Aliança e o Doce não pode ficar guardiando esse processo aqui de criar essa governança? Naquela época me pareceu e ainda me parece que esse modelo de sociocracia era o consenso, né, entre as pessoas que estavam participando do processo, um modelo aí sociocrático de círculos de trabalho e tudo mais. E aí você colocou, né, que, olha, não dá, não consigo, a aliança não consegue, porque a gente está sem pernas, já está com outras necessidades, né? Veio o Marcos ele propôs um processo que seria o O2, né, Organizações Orgânicas, que é mais ou menos a mesma família aí da sociocracia, né, pelo que eu entendo. Eu não entendo muito, mas me pareceu adequado e como ele estava conduzindo, beleza, Marcos, vamos colocar isso, né? E ele conseguiu levar isso até depois do Carnaval, né? Então a gente chegou a fazer alguns encontros, ele chegou a fazer a estrutura toda, né? Tinha um plano de trabalho. Depois do Carnaval, a vida dele ficou muito complicada, porque todos os projetos que ele já tinha iniciado começaram a aparecer, e aí ele, né, falou, vou sair fora, vou ter que me afastar, né? Então, como consequência, a gente, nesse tempo todo até agora, eu sinto que a gente tem atuado como aliança, mas sem ter uma governança combinada, né, cuidada e construída, né? O que faz as coisas ficarem muito difíceis. Então, assim, quando acho, né, vocês sentem que as coisas já estavam vindo construídas, é porque a gente nunca criou uma estrutura de governança em que fizesse sentido. Olha, as coisas vão ser construídas aqui por esses grupos de trabalho, mas antes a gente vai ter um momento de alinhamento da estratégia geral, depois vem, né? Não existiu isso. Então, e mesmo a distância, né? Vocês aí em São Paulo, pessoal de Brumadinho, outro pessoal em Belo Horizonte, né? A distância geográfica, eu acho que ela contribui, ela joga contra essa questão do afeto, né? Contra a questão da gente não poder, por exemplo, fazer um círculo e um segurar na mão do outro e energizar o grupo
com esse tipo de processo, né? E isso também é algo da governança. Então, eu acho que assim, o que a gente fez até hoje, né? E eu dou graças por tudo que a gente construiu até hoje, sabe? Eu acho que a gente construiu coisas boas, né? Eu valorizo e honro tudo que foi feito por cada um de nós, mas foi numa condição assim que a gente estava desfalcado, né, da governança. E até o momento que o Diogo veio e falou, não, olha, vou criar esse grupo de gestores regenerativos, né? Ele convocou as pessoas que já tinham feito parte da mentoria orgânica, a gente trouxe também algumas pessoas que vieram aí do ATAD, do Idealista, né? De recrutar voluntários mesmo, e aí que veio a Sandra e a Valéria, também a Tainá e a Cris, né? E que eu sinto hoje são são as pessoas que estão dando esse pulso de governança, né? De eventualmente construir algum modelo de gestão O2, né? Em que a gente tem um círculo dos círculos, que tem os líderes operativos, né? Operacionais bem definidos, em que a comunicação flua, né? Então, eu acho que sim, concordo com esse sentimento que você relatou agora, né? De estar assim, formato de tarefa, de gestão fria e tudo mais. Peço desculpas no que tem a ver comigo, com minhas ações, mas foi o que deu para fazer diante das condições que a gente teve, né? De cair no paraquedas frente a um desastre ambiental, tentar transformar uma aliança por meio de pessoas que não se conheciam, coletivos que não se conheciam, cada um com seus valores, com suas histórias, né? Eu honro aqui o que você trouxe do processo da Aliança Rio Doce, de construir o que vocês construíram lá no Rio Doce, que não necessariamente é uma aliança regenerativa, é uma reprodução disso, né? Eu acho que alguns elementos disso vão vir, mas que não vai ser igual e nem deve ser igual, né? Então, eu sinto que, bem, tudo isso que aconteceu, que passou, estamos aqui hoje, teve conflitos, eu acho que o ciclo território, até hoje, ele não é funcional, sabe? Eu tenho medo de postar coisas lá, me sinto mal energeticamente postando coisas lá por medo de qual que vai ser a reação, sabe? E então eu acho que tem um processo sim a ser feito naquele ciclo de território que a Flávia e o Raul, você e a Carol têm uma possibilidade frente à experiência que vocês têm de serem uma peça importante lá, sabe? Eu vejo, falando agora assim do papel da Aliança Rio Doce, né? Eu vejo duas coisas assim, eu até anotei aqui, que eu acho que seria muito útil, né? Na questão dos conflitos, né? De estar olhando sempre as necessidades das pessoas para evitar que os conflitos destruam a gente. E normalmente nesses projetos coletivos o inimigo está entre nós, é a gente mesmo, sabe? Eu tenho percebido que a gente tem mais dificuldade dentro do que um ator externo, né? Então, eu acho que é um ponto aí desse aí do conflito, de dentro do território, que é uma energia muito densa, é muito trauma, muita rivalidade, de conseguir, de alguma maneira, trabalhar por meio do afeto a união entre os atores lá, né? E o outro ponto, Flor, que eu acho que vocês têm um papel muito grande também, é na hora que a gente for expandir essa aliança, né, por meio do manifesto regenerativo,
a ideia é que seja um chamado que atinja a alma das pessoas, dos coletivos, para olhar para esse modelo todo que a gente tem de desconexão com a natureza, desconexão entre a gente, né, de comunidades que não são resilientes, de resistência, que a gente deveria estar fazendo uma resistência à destruição acelerada que está sendo feita, e a gente está meio apático como sociedade, e regeneração. Já não basta a gente deixar de fazer a nossa pegada ecológica, né? Está no momento que a gente tem que colaborar para que a regeneração aconteça. Então, eu vejo o papel da Aliança Rio Doce também nesse net weaving, né? Quer dizer, quem sentir esse chamado e chegar, de ter esse papel de uma das organizações que vai acolher, integrar, né, essa rede, né? Que seria assim, hoje está lá no ciclo Sociedade, e a gente tem o André do Bancor, que é um netweaver, né? Ele é uma aranhazinha aí de fazer conexões, como, vamos dizer, um líder operacional natural, né? Bem, acho que talvez eu tenha esquecido de alguma coisa aí, mas basicamente assim é isso que me veio da escuta do que você falou. Então, eu acho que quando a gente falava disso, das coisas virem prontas, ou mesmo agora eu vou falar da minha opinião pessoal, né? De como eu tô sentindo o processo. E aí, tendo em vista a experiência que eu tenho com articulação de redes, eu acho que eu atuo com isso há pelo menos 10 anos, profissionalmente e naturalmente há 15 anos, assim, desde que eu tenho 20 anos eu já fiquei me envolvendo com redes, com Fórum Social Mundial, com MST, MSTC, projetos sociais, ambientais, quilombolas, tá. O que eu sinto de todo esse processo de formação de redes é assim, principalmente quando a gente está falando de comunidades vulneráveis, menos favorecidas, é uma necessidade de baixar a expectativa e a estrutura e deixar, entender o tempo que é necessário de viver dentro de um caos criativo, em que as lideranças naturais também vão se mostrando e chegando mais devagar e construindo junto, e não trazendo uma estrutura e querendo que as pessoas se moldem a uma estrutura que já existe. Então, essa é uma experiência, é um padrão que eu percebo em todos os movimentos que eu participei e participo, e já passei por muitos conflitos, né, também por ser a pessoa de fora, por ser a pessoa branca, por ser a pessoa que vem e parece vir de uma classe privilegiada, né? Então, eu já vivi na pele muitos conflitos de liderança, com isso, querendo fazer o melhor e não fazendo da melhor forma, não encontrando a forma. E eu acho que eu aprendi e tenho aprendido, acho que a Aliança Brumadinho também está sendo uma escola para mim em relação a isso. Acho que até o nosso encontro, eu e você, Renato, como líderes, eu acho que houve um choque, né, de formas que eu acho que teve a ver com dificuldades de comunicação também. Eu acho que a gente até falou, né, de ter um momento para aprender e olhar para isso. Mas eu estou falando de uma forma geral e de uma análise sistêmica, assim, do que eu tenho visto. E aí eu acho, sim, que existe esse apego a uma estrutura que foi criada e uma falta de abertura para desconstruir completamente isso e eventualmente começar do zero.
Então, por exemplo, se estamos falando de construir uma aliança regenerativa, que isso nasceu agora, como conceito, como nome, para mim foi uma surpresa, inclusive esse nome ser trazido, a primeira vez que a gente falou desse nome foi em reuniões juntos, falando não é Aliança Rio Doce, não é Aliança Brumadinho, é uma aliança regenerativa que a gente está sonhando e a gente sente parte desse sonho, mas não com essa forma, não com esses círculos que já estão prontos, não com voluntários chegando e sendo alocados em círculos que ainda não têm pulso. Então, eu acho que se existe... É uma opinião bem pessoal, eu tô sendo super assim, tipo, até refleti muito se eu ia trazer críticas, se eu ia me posicionar ou se eu ia me afastar e deixar o fluxo da liderança que você está fazendo e do que está acontecendo agora acontecer sem me interferir. Mas eu acho, e eu lembrei do John, quando ele fala que às vezes uma crítica ou alguém que é contra o seu projeto é o maior aliado do projeto, porque ele vai ver as suas falhas. Então, a melhor coisa que você teria para fazer quando você encontra um inimigo, um contra ou um crítico, é ouvir o que ele tem a dizer. Então, eu me sinto parte da Aliança Regenerativa Planetária. Acho que eu estou dedicando a minha vida a isso, a esse estudo. E eu acho que a gente só tem a crescer, tá todo mundo aprendendo e ninguém sabe a resposta, né? A gente está humildemente mortais, humildes seres humanos aprendendo. Então, assim, o que eu sinto hoje é assim, nós temos um fundo que tem compromissos, que tem questões legais envolvidas e que precisa de bastante estrutura e seriedade. E eu manteria essa estrutura e essa gestão mais firme, mais concreta e já construída para o fundo. Eu não transladaria isso para a aliança regenerativa. Eu deixaria a aliança regenerativa emergir desses grupos que estão chegando e que querem somar e entenderia que círculos são esses e faria o fundo ser assim mais estruturado e aí eu criaria dentro do fundo categorias, assim, meu sonho para esse fundo seria, digamos assim, temos 115 mil, que 20% do fundo apoiasse a formação dessa aliança regenerativa com foco em Brumadinho, 25% ou 50% fosse totalmente repassado para organizações sociais locais que querem fazer projetos. E, sei lá, os outros 20% pudesse apoiar ações, não sei, eu criaria umas categorias, que eu não sei quais são, que apoiassem ações desses círculos no território. Que não fosse uma pessoa ou outra que recebesse, mas assim, o Círculo Comunicação precisa fazer uma ação lá de, sei lá, oficina de stencil e de comunicação livre. Essa oficina que é estratégica para que esse círculo tenha alma e se pulse, ele poderia ser apoiado por uma categoria do fundo. Então, isso são sugestões que eu estou só pirando aqui dentro de um brainstorming, que eu acho que também não teria que ser construído por mim, nem por você. Eu acho que eu sinto falta desse momento de abertura para a gente. Tá. E aí, assim, eu não me sinto, e eu senti isso da aliança, não senti que existia essa abertura. A gente pediu várias vezes, a gente falou, vamos fazer essa reunião, vamos parar de falar em círculos. E você respondia na mensagem, legal, mas agora vamos olhar para o item 2 e 3, que tinha a ver com o círculo, que no caso eu acho que era o círculo de governança, agora eu não lembro. Então, assim, é isso. O que eu sinto é que agora a gente tem duas coisas acontecendo que para mim são novas e eu tô parte desde o começo, que é um foco numa aliança regenerativa e um fundo que tem 115 mil reais e que tem um monte de critério, o Ministério Público olhando e pressionando. Eu acho que são duas coisas que têm que ser tratadas diferentes.
elas não são a mesma coisa, elas não têm a mesma estrutura, elas não têm que ter a mesma flexibilidade, maleabilidade, não sei como fala essa palavra. E assim, e essas coisas todas que eu estou colocando, elas fazem parte da minha participação ou não, da minha motivação ou não de fazer parte de algo, né? De co-criar esse algo, ou de querer chamar pessoas para envolver e estarem junto. Então, a gente tem feito algumas reuniões com atados, agora, recentemente, foi um grupo para lá, pessoas que estão dentro muito mais dessa estrutura caórdica, e que elas perguntam, mas e o fundo? A gente poderia acessar o fundo para fazer um projeto por lá. Tem uns caras com um projeto muito legal de audiovisual, fazendo um documentário incrível junto com os quilombolas lá. E eu não sabia o que responder. Eu falava assim, bom, se vocês forem parte da aliança, a gente é parte da aliança Brumadinho, todo mundo se chamando de aliança Brumadinho. Eu falei, bom, se a gente é parte da aliança, eles não podem acessar o fundo. Falo eles porque eu não sou desse projeto do audiovisual. Então eu ficava assim, como que é isso? A aliança se une. Então existem algumas confusões. Eu acho que isso que você traz dos círculos, dos líderes, já resolve uma parte interessante. Flor, eu acho o seguinte, que esse distanciamento seu, de vocês, ele traz muito desse desconhecimento do que está rolando, sabe? Porque várias coisas, a resposta que você deu lá, ela está errada, né? Não tinha nada definido de se você é do fundo, você não pode acessar. Né? O que estava definido, o que está definido, que é o que está escrito lá naquele negócio de blog, que está desde daquela primeira semana, segunda semana, né? É que, olha, manda sua proposta para esse link daqui. Mas foi isso que eu falei. Eu não respondi nada disso. Foram dúvidas que surgiram na minha cabeça e o que eu disse foi: manda o projeto para esse link. Ainda está tudo meio parado e vai ser avaliado. Mas eu senti essas inseguranças. O que eu sinto muitas vezes, Flor, que a gente está num processo assim de construção, né, muito demandador, né? Tem várias coisas para serem construídas. Tem a governança, então vamos comunicar isso, tem a plataforma, tem as regras, tudo mais. E aí, assim, de repente, chega e começa a falar assim, vamos desconstruir isso para o zero, começa a voltar a estaca zero. É abertura, Renato. Bem, nenhum momento bem, eu senti... Mas eu nunca senti essa abertura de sua. Eu nunca senti a sua abertura de desapegar de uma estrutura criada e reconstruir. Posso falar? Pode. Tá. Então, é o seguinte, muitas vezes eu sinto, assim, sem estar sabendo o que foi construído, o que está construindo, como que está amarrando, já vem uma energia assim de poxa, mas isso daqui eu não estou sabendo nada disso, eu estou achando que está indo para o caminho errado, vamos começar do zero, tem abertura para isso? Não tem? Tem, ué. Agora o esquema aí de governança, de gestão, tá a bola passada aí, sabe? O tempo inteiro tá a bola nem passada, a bola num canto, abandonada, para quem vier chutar, chuta da maneira que quiser, constrói da maneira que quiser. Agora, construindo, sabe? Não tipo, apontar, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer, não. Quem que vai fazer? Quem que vai pegar e executar, sabe? Se quiser pegar e executar a parte de governança, vai e faz. E constrói da maneira que você imagina, com as validações e autorizações das pessoas e dos grupos que você acha que faz sentido, até a gente construindo uma estrutura mínima de
de comunicação e decisão e governança, porque não tem hoje, né? Então, assim, tá, você quer fazer aliança regenerativa, tem os círculos, faça. Não precisa, sabe? Os círculos é Não, uma mas assim, questão. a gente, não é que faça, Renata, eu só estou falando assim, a gente, Você não está enxergando abertura em mim? não, Quem sou eu? algumas vezes, e aí eu tô falando, eu vou trazer bem específico para a gente não generalizar. Algumas vezes eu mandei, por exemplo, essa mensagem para falar sobre, vamos fazer essa reunião aberta para falar dessa Assembleia Geral. A gente chamava assim de Assembleia Geral. E eu acho que você retornou umas 3 vezes isso, falando isso é secundário. Agora nós temos que olhar para o item 2, 3 e 4. E para a gente era prioritário. Marca a Assembleia Geral, então, sabe? Não, tudo Eu bem, tenho que mas marcar? não é você que tem que marcar. E não é, eu acho assim, eu acho que dentro dessa atual conjuntura de Agora estarmos Flor, focando para uma aliança regenerativa, aham. e isso para mim é diferente do fundo. Agora, Flor, eu também eu acho um negocinho da Assembleia Geral igual lá no grupo de três com o Diogo, né? Ele comentou lá, poxa, eu não quero marcar uma reunião em que chamo todo mundo, sem saber quem que é e tudo mais, e começa uma brigalhada que vai desestruturar totalmente a aliança, sabe? Vamos fazer isso de uma maneira controlada. Primeiro, quem está dentro e quem está fora? Quais são os coletivos? Sim, Até hoje a gente concordo. não conseguiu chegar nesse ponto. Então, quando eu falo assim, vamos olhar aqui no item A, B e C, que nem sei quais são esses itens que você está se referindo, provavelmente era algo no sentido de quais são os grupos que estão aqui dentro? Quem que representa eles? Sabe? Para a gente poder fazer uma Assembleia Geral de todo mundo. Porque, olha, o território, principalmente, ele é complicado, sabe? Claro que ele é complicado, ele é o pulso de tudo. Para Pois é. mim, numa análise sistêmica, que a gente vai olhar, quando você fala o círculo território, você tem medo de postar o círculo território, e ele está desestruturado mesmo. Eu acho que depois desses conflitos, da nossa impossibilidade de estar lá presencialmente, por cada um por suas questões, ele fica muito frágil. Pois é. Agora, além disso, é a questão seguinte: a gente está vendo que tem algo oculto relacionado à política, a rivalidades pessoais, a traumas psicológicos, né? Tem várias coisas aí nos bastidores jogando, né? E, de repente, trazer tudo isso para dentro de uma Assembleia Geral ou de um ciclo, de uma discussão, é um tiro no pé. A gente está trazendo tudo isso que está em caos lá para tentar dar conta sem a estrutura para tal. Não, eu concordo. Eu concordo Deixa que eu só essa terminar aqui. assembleia tem que ser estruturada. Eu acho que essa a forma como a gente vamos dizer, conduz as conversas os cursos e tudo mais, ele tem que ser cuidado. Eu não digo nem estruturado, mas ele tem que ser cuidado, sabe? Ele tem que ser cuidado. E, em alguns momentos, em alguns lugares, a gente ficou sem guardião e apareceram feridas, né? Então, eu já pensando aqui que talvez eu tenha que sair daqui a pouco, sabe? Mas eu vejo a Aliança Rio Doce, Flor, contribuindo nesse aspecto, sabe? Assim, com a questão das relações, com a questão mas de uma maneira responsável e de uma maneira jogando para o time, sabe? Jogando para o todo. Não, sabe, propondo, vamos destruir tudo que já foi construído
e começar do zero, sabe? Não, a gente não está propondo destruir tudo. A gente está querendo e tateando a abertura de se desconstruir. Inclusive, esse é um princípio da sociocracia. É você se avaliar no processo e ver o que está funcionando e o que não está, o que está enrijecendo e o que está bloqueando e o que tem que ser liberado e desconstruído, reinventado. Então, a gente primeiro está tateando a abertura e principalmente agora vendo que tem um foco numa aliança regenerativa e tem um fundo. Para mim, essas duas coisas têm que ser tratadas estruturalmente de formas diferentes. São. E a gente nunca falou exatamente disso. A gente sempre falou numa estrutura em círculos, nananã, de repente isso tudo mudou de nome. E beleza, como a gente vai tratar isso agora? Porque a gente se sente parte de aliança regenerativa, a gente é. Agora, como a gente vai construir isso? E aí eu não acho que é uma assembleia caótica, eu acho que tem que ter um desenho, por exemplo, então um desenho de propostas. A gente pode fazer uma proposta, seguimos com os círculos que existem hoje, eles são compostos por tais e tais pessoas, e eles estão fazendo isso. Qual seria uma segunda proposta? Seria esse outro desenho de repente ter não ter esses círculos e reinventá-los, ser radical e funciona. Acho que tem que se trazer propostas concretas, então eu acho que também houve isso, uma desmotivação, e aí ninguém trouxe propostas e as coisas foram caminhando como elas puderam, com quem foi chegando. Mas assim, aí é outra coisa, eu senti aquele dia que eu falei para vocês também, eu achei muito legal a reunião, muito bem conduzida pela Sandra e pela Valéria, mas eu também senti uma frieza no sentido de como as pessoas, existiam momentos de silêncio longos. Agora, no grupo de gestores regenerativos, você tem feito muitas perguntas, as pessoas estão silenciosas. Então, existe uma análise sistêmica olhando de fora aí, como, digamos que eu fosse uma consultora contratada. Está faltando uma forma de envolver as pessoas nessa criação, que elas se sintam parte desde o início e que esse pulso nasça junto. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa estrutura que a gente já criou, vendo o que serve dela, não é destruir ela inteira. Ô Flor, olhe, discuta, crie novas questões, sabe? Eu acho que a gente não deve ir no caminho de destruir nada. Você constrói outras coisas paralelas que deixam o outro formato obsoleto. E as coisas naturalmente vão se dando. Isso, agora, concordo plenamente. Numa posição de destruir, tipo assim, olha, essa proposta aqui que você está trabalhando, você, eu digo eu, né, está trabalhando e sacrificando coisas para construir desse jeito. E eu venho aqui e falo, não, eu quero que isso aqui tenha uma abertura para isso aqui ser destruído. Poxa, não, né? Deixa eu construir da liga ao que eu, com outras pessoas, estão construindo. Agora, vai por outro caminho que, de repente, vai fazer mais sentido e vai trazer mais energia para ser construído. Vamos vibrar e trabalhar na de construção, não na de oposição. Porque, senão, a gente começa a ter um relacionamento dentro dessa aliança que a gente está criando, de ganha-perde, sabe? Ou vai ser a minha proposta que eu estou querendo construir, ou a proposta de fulano que substitui essa minha, que é contra essa minha. Mas eu não tenho nenhuma proposta, O que eu estou falando eu sinto falta de espaço para emergir uma proposta do grupo. É isso que eu estou falando. Então, eu não estou falando que eu tenho uma proposta e que a minha proposta é melhor que a sua, não. Eu não estou falando isso. Então, cria esse espaço, chama as pessoas para conversar. Sei lá, nós temos hoje, basicamente, grupo de WhatsApp. Muitas pessoas têm falado, eu tenho dificuldade de acompanhar as coisas no WhatsApp, talvez vamos criar um grupo de e-mail, né? Google e-mail, não sei o quê, mas ou então um pulso de, gente, vamos encontrar uma vez a cada 15 dias, né, num encontrão geral, e quem participa desse encontro? Aqui participa todo mundo, ou aqui participa só os líderes operacionais. Cria e executa.
sabe? Não tem... O que eu tenho vontade de fazer agora, e assim, que eu sentiria que está alinhado até com a minha questão ética de como eu estou envolvida com o grupo e como eventualmente eu deixaria de estar envolvida com o grupo, mas eu acho que tem que completar um ciclo, eu acho assim, realmente ajudar a gente a desenhar e eventualmente co-facilitar. Eu acho que seria mais legal, inclusive, empoderar essas meninas que estão chegando agora para serem as facilitadoras da reunião, mas a gente desenhar um olhar conjunto para o que nós temos hoje, né? O que temos hoje de estrutura, quais círculos são esses, um olhar conjunto para essa diferenciação, o que é aliança, o que é fundo, e não só a visão do que temos hoje, mas abrir para a visão e como poderia ser, compondo com o que já existe ou propondo uma nova estrutura para partes do que já existe. Então, eu acho que deveria haver uma reunião, na minha sensação, na minha intuição, na minha vontade de ajudar, que fizesse esse olhar conjunto e abrisse espaço para redesenhar o fluxo de como isso segue, tanto o fundo quanto a aliança regenerativa, que está tendo uma expectativa de crescimento grande. Não faz. Arruma isso, ó. Te sugiro entrar em contato aí com Sandra e Valéria e propor para elas e junto, né, vai construir isso. Agora, eu, pessoalmente, eu estou com um tempo limitado, sabe? E com algumas coisas que eu quero construir. Então, uma delas começar o fundo a operar, né? Então, trazer as regras, pegar os representantes, os curadores do círculo, do local, e fazer esse negócio começar a rodar, porque já tem projetos lá e a gente já tem tudo para começar a operar, né? Muito bom. Então, eu estou focado nisso, sabe? Tudo que sai disso me atrasa naquele outro. E eu estou com coisa atrasada também na nossa cidade, no meu emprego aqui, nas coisas. Então, assim, o tempo é precioso. Eu pessoalmente, não vou entrar nessa reflexão que você está sugerindo, Flor, porque é uma reflexão que leva tempo. Mas, se você acha que isso é importante para você e é importante fazer isso agora, vai com Deus, vai, segue, né? Para mim, isso que eu estou perguntando tem a ver com as perguntas, por exemplo, que estão emergindo no círculo regenerativo. Eu vou conversar agora com a Ana, vou até mostrar esse vídeo também para ela, que eu acho que é a pessoa que está mais próxima e com vontade, e com a Sandra, que também se dispôs no grupo, e até com o Diogo, que também disse que gostaria para a gente fazer um desenho desse encontro, de olhar para essa estrutura que temos hoje, olhar o que é fundo e o que é aliança, e eu acho que e ver as estratégias, ou de potencializar e dar força para todos os círculos que já temos. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho a vontade de fazer e que eu sinto que está dentro do meu ciclo. Ótimo. A partir disso, aí eu também vou poder ter mais clareza se eu quero continuar apoiando ou se eu não vou mais apoiar diretamente. Então, eu acho que essa seria um bom encaminhamento dessa nossa conversa. Sim. Eu acho que a gente está no tempo também de... E eu acho que é fundamental essa questão da definição pessoal, né? Como que você quer se inserir e participar do processo, sabe? Porque vejo o seguinte, a questão de estar pensando na estrutura, na estratégia e tudo mais, a pessoa tem que estar bem participativa, bem integrada no que está acontecendo, né? Ela tem que conhecer os detalhes do que está sendo feito, qual que é a lógica que está sendo criada, para poder fazer uma análise, uma sugestão de
ok, vamos mudar e ir para esse caminho ou para aquele caminho. Porque senão é uma análise furada, né? Uma análise que é baseada não em informação, mas em achismo, né? Renato, mas desculpa, eu não posso ser colocada dentro de um lugar de achismo, porque eu realmente estou lendo, acompanhando os grupos, eu estou desde o início, para mim, a minha definição de se eu quero participar ou não depende do entendimento dessa estrutura e de como... E não só a minha, a aliança inteira, o Raul, a Flávia, a Ana. Então, é uma necessidade nossa. Olha, não estou falando nada de qual que é a necessidade, qual que não é. Não estou falando nada em referência a você. Estou falando o seguinte, que é muito importante cada um de nós entender qual que é o papel que quer ter dentro dessa construção. E dependendo do papel, ele demanda um nível de participação maior ou menor, né? No caso, para pensar estratégia, visão, estrutura, formato, é algo que a pessoa tem que estar participando bastante. Isso não falo só da aliança, em qualquer coisa. A pessoa tem que ter um conhecimento grande de como que está hoje. Eu falo isso como ex-consultor, né? Você tem que ter um conhecimento grande de como que está a organização, como que ela funciona, para poder propor qualquer alteração de rota, porque senão é achismo. Eu não estou falando de você, viu, Flor? Falando de modo geral, tá? É um papel que demanda essa participação, esse conhecimento. Outros papéis demandam outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que vai mexer na comunicação, divulgando as coisas, talvez ela não precisa ter tanto entendimento sobre governança, né? Mas ela precisa ter entendimento sobre onde que chega a informação e como que ela sai, né? E fazer esse processamento. Então, é isso. Assim, eu acho que temos uma necessidade individual de cada um, de saber onde se insere como, e outro do coletivo, né? Então, o coletivo Aliança Rio Doce, né? Qual que é o papel que vocês desejam para ele? Se for um papel de visão geral e pensar na estrutura e tudo mais, precisa de uma participação bem ativa em tudo, né? E aí tem que ver também, tem perna, né? Tem vontade, tem tesão, né? Às vezes... Não, eu acho que assim, até como eu já te falei, a posição da aliança hoje é de ser participante, mentora de pessoas específicas dentro do grupo território. Não tem essa perspectiva de olhar para a estrutura toda. Pois é. Eu, pessoalmente, e a Ana, entendemos que temos um ciclo que tem que se encerrar para outro nascer, com mais clareza da nossa participação, e isso depende dessas definições de como a gente vai tratar o fundo, a aliança, se a gente olha para isso. Então, eu acho que todo mundo está pedindo essa reunião de sintonização. Eu vou conversar com a Sandra eu acho que é importante que ela veja também esse vídeo nosso e a gente construir uma facilitação para uma reunião de olhar coletivo para o que temos. Eu acho que isso é importante, né? Várias perguntas para quem chega a isso, mas como que a gente faz? O que afinal de contas, esse círculo, né, de comunicação está comunicando? Eu acho que também isso se ativa bastante à medida que o fundo começar a desembolsar o recurso para os projetos que estão ali esperando, né? Acho que isso anima muito a rede também. Então, eu acho que existe essa necessidade de avaliação e fechamento de ciclo para iniciar um novo ciclo. Aí eu digo da minha participação mesmo. E hoje a posição da aliança é essa. E eu acho que essa posição teria que ajudar, né? Isso eu vou sugerir para a Raul e para a Flávia, ajudar a reestruturar um pouco esse círculo território que está desamparado. Quem são os atores que vão estar lá dentro, né? Porque a gente fez uma reunião, eu fiz, né, lá no
quando fui lá em Brumadinho, foram 9 coletivos, 18 pessoas de 9 coletivos lá dentro, ou organizações, sabe? E todos estavam tão a fim de participar e tudo mais. Agora, do jeito que está lá no território, eu não sei assim, qual que é a vontade daquele círculo, né? É estender, trazer mais gente, ou tem realmente que ter um processo de saber quem que entra, quem que não entra, por causa de sensibilidades políticas, né? É assim, tem lá, tem o ciclo território que está lá, né? Não sei, sinceramente, não tenho nem sugestão do que fazer com ele. Mas uma pergunta que eu tenho, por exemplo, para o Círculo Território. As pessoas que são do território, estão no Círculo Território, elas podem escrever projetos e estar no fundo. Sim, então, como eu te disse, o que vai ser impedido é quem estiver na curadoria, tá? Inclusive quem é do ciclo território que estiver na curadoria e quem tiver como líder operacional do território. Legal, né? muito Então, bom. Eu acho muito boa essa solução. Também tem uma ideia assim, de, além dos curadores que vêm do ciclo, ter também curadores que são do território ou que têm notório saberem alguma coisa, uma informação que seja importante, né? E aí, talvez esses aí tenham um prazo de desincompatibilidade menor, sabe? Então, se entra alguém do território para fazer uma curadoria, talvez 3 meses depois deles saírem da curadoria, eles já podem fazer um pedido ao invés de 6, né? Ok, bacana. Achei bem legal esse desenho. E aí é isso, assim, eu sei que os somos todos atingidos e o coletivo Nós não tem interesse ou aceitariam não acessar o fundo, porque são movimentos de articulação, não tanto de execução, né? Uhum. Não sei, tem outros, por exemplo, Nação, quando eu conversei lá com a Carol do Nação, eles falaram assim, não, sim, podemos participar da curadoria, mas nós queremos entrar com um projeto, né? Então, então o seu papel é entrar com um projeto, não como curador. Né? Talvez depois deles entrarem com um projeto e ser aprovado, né, eles podem entrar como curador porque vão ficar um período sem necessidade de captar recursos, né? Uhum. Perfeito. Bem, Renato, então acho que é isso. A gente pode finalizar. Eu, como encaminhamento, eu vou falar com a Sandra. E aí, só para deixar claro assim, eu em nenhum momento quero desconstruir ou quero entrar com essa energia combativa. O meu maior desejo seria que realmente sejam úteis e possam ser ativados com alma e ação, o que já existe. É sempre um questionamento do sentido e da real necessidade dessa estrutura, dessa forma, assim, honrando o que já temos e querendo olhar juntos para isso. Então, é por aí, assim. Ótimo. Gratidão, viu, Flor? Eu acho que são duas energias que são muito bem-vindas, né? Uma é isso, 3, na verdade. Uma é isso que você sempre traz, da necessidade de ter alma, de ter afeto, das pessoas se conhecerem, e realmente tem essa necessidade, né? Agora, como e quem vai agir com o que para fazer isso, eu não tenho ideia. Espero que venham pessoas e organizações com essa pegada. A outra questão que você traz, que eu também honro e eu acho que é importante, é a questão da sustentabilidade financeira do cuidador, né, da gente que está como voluntário, né, até que ponto a gente consegue, né? Então, eu acho que sim, no momento certo, acho que talvez não seja agora, mas no momento certo, começar a olhar isso e pensar nisso. Talvez a gente consiga captar, ter o ciclo de recursos, captando recursos que vão estar de orçamento lá para os círculos, ou algumas funções
possam ter algum tipo de, né, de apoio financeiro, não sei, mas honro isso também. E o terceiro ponto que eu honro é esse olhar crítico de não é porque está criado essa estrutura dessa maneira, com círculos e tal, que ela precisa ser para sempre, né? Mas eu sinto que tem que ser uma energia de desconstrução por meio da construção, né? Então, ao invés da gente entrar numa energia de oposição entre as pessoas do próprio círculo, é uma energia meio de ir contornando e aí criando outras coisas, isso aqui vai murchando de uma maneira delicada, né? E honro isso, eu acho que é um arquétipo, né, do destruidor, assim, que é muito importante, porque senão a gente fica fazendo os mesmos erros, as mesmas coisas que não estão dando certo, que sempre fez, né? Então, honro isso também, viu? Perfeito, querida. Obrigada. Estou aprendendo muito. Espero conseguir encontrar aí uma motivação, um sentido para seguir junto. Acho que tem muito crescimento em cada etapa. Gratidão, viu? Um abraço grande. Até logo. Tchau. Tchau.